Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, hoje venho à tribuna para falar da citação do governador Flávio Dino em uma das delações da Operação Lava Jato. Eu já vim a esta tribuna algumas vezes comentar a importância da Operação Lava Jato para o Brasil, no sentido de combater a corrupção e também pelo valor pedagógico, também de evitar atos de corrupção, evitar desvio de recursos públicos. Todos nós temos a consciência de que esta operação ela tem esse valor histórico para o país e, claro, que nós concordamos e apoiamos. Eu, contudo, já fiz algumas críticas aos excessos que aconteceram nesta operação. Citei, inclusive, algumas ações que foram abusivas por parte do juiz Sérgio Moro, na minha avaliação, dentre as quais grampear e divulgar uma ligação envolvendo a então presidente da República, Dilma Rousseff, e também já critiquei aqui nesta tribuna o uso de forma desmedida e não prevista em lei do Instituto da Delação Premiada. A delação foi um avanço na legislação brasileira, no sentido de se poder elucidar determinados e variados tipos de crime. Eu não tenho a pretensão de aprofundar no tema mais da constitucionalidade, porque não tenho formação na área jurídica que me permita fazer uma análise mais profunda. Mas, com a vivência que tenho, o esclarecimento que tenho, é preciso que se faça essas ponderações. Até quem não é do campo do direito observa que embora as delações premiadas tenham sido um avanço na legislação, mas elas não podem e não devem ser banalizadas. No caso específico, foram citados centenas de políticos. O ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, abriu inquérito para apurar a participação de senadores, deputados federais, ministros de Estado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, e declinou de solicitar a investigação do presidente da República, Michel Temer, em função dele estar na presidência da República e ter impedimentos neste aspecto de ser investigado criminalmente. Há alguns casos, o ministro Fachin, por diferença de foro, encaminhou para o foro específico, ou o STJ, no caso de governadores, ou para a Justiça de primeiro grau, ou até mesmo de segundo grau. No caso específico que um determinado delator citou o governador Flávio Dino, algo estranho, absurdo e que parece ter mão de gente. Pasmem os senhores, um único delinquente foi, na sua delação, afirmar ter procurado o então deputado federal Flávio Dino para que interviesse no sentido de acelerar e agilizar a aprovação de um projeto de lei envolvendo, inclusive, a relação com Cuba para atender a interesses da Odebrecht. Diz ainda, no seu depoimento, que o governador teria solicitado vantagens e não afirma, deputado Max Barros, sequer ter entregue R$400 mil para ajudar na campanha de 2010, não afirma ter entregue e não diz quem solicitou. Fala que a senha foi entregue teria sido entregue para alguém. Então, ele inovou numa nova modalidade de entregar a propina. Queríamos nós saber o que é esta senha.
para quem ele entregou esta senha. A delação, ela por si só, ela não torna ninguém criminoso ou condenado. Muito embora, e eu já falei disso nesta tribuna, neste momento no Brasil, a grande imprensa tem utilizado reiteradas vezes como pauta principal a tentativa de desmoralizar a classe política. E esta tentativa de desmoralizar a política, ela não é bom para o país, ela não é boa para a democracia. E digo isso de forma geral, já falei isso aqui nesta tribuna em outros momentos. Vossas Excelências devem ter ouvido. Ele não diz para quem entregou, se refere apenas a uma senha. E detalhe, a delação se refere a um projeto de lei, deputado Stênio, que não foi aprovado. O governador Flávio Dino era membro da CCJ, um dos mais influentes à época deputados federais do país, não emitiu parecer sobre o referido projeto de lei. O projeto de lei não foi sequer apreciado na CCJ e muito menos aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele permaneceu lá, acabou o mandato do deputado federal Flávio Dino, então deputado na CCJ, depois acabou o mandato de deputado federal e o projeto ainda hoje está em tramitação. Ou seja, que tipo de negócio é esse? Que o sujeito vai, contrata um serviço, o serviço é aceito, é pago e depois o produto não é entregue. É, na verdade, um absurdo o que está sendo feito. Agora, que seja investigado e separe-se bem uma coisa da outra, deputado Marco Aurélio. O ministro Fachin instaurou inquérito em dezenas de casos de autoridades que têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Os outros casos encaminhou para as instâncias competentes para que, no caso, por exemplo, de governadores, o STJ decida, primeiro, se vai instaurar o inquérito ou não. Esta é uma próxima fase. E depois, se o STJ decidir instaurar o inquérito, aí sim vai apreciar se de fato houve envolvimento doloso daquelas autoridades que ali forem julgadas. Nós confiamos na justiça e não temos a pretensão de antecipar resultado de nada, mas eu, como boa parte da sociedade maranhense, como boa parte do Brasil, confio no governador Flávio Dino, que é um homem de conduta ilibada, um homem probo em todas as funções públicas que exerceu. Há quem não goste do governador Flávio Dino, isso é da política. Há quem não goste de mim, há quem não goste do deputado Marco Aurélio, do deputado Max, da deputada Andréa, do deputado Josimar, mas é preciso saber reconhecer os defeitos, quais são, e é preciso também saber reconhecer as qualidades de cada um. Ser probo não é favor, é obrigação. E disso ninguém até hoje conseguiu provar qualquer ato de corrupção, qualquer ato de improbidade com relação ao governador Flávio Dino. Aliás, o governador Flávio Dino, ao invés de se esconder e se esquivar, de pronto se manifestou em suas redes sociais. Foi algumas vezes ontem à noite se manifestou, e eu vou rapidamente fazer referência aqui a uma das falas dele. Diz o governador em suas redes sociais: não pedi nem recebi, não atendi interesse da Odebrecht, projeto que não é meu, jamais foi votado, basta ver no site da Câmara dos Deputados. O projeto de lei
é de autoria de 32 deputados e 9 partidos. Diz o governador, não me incluo nessa lista de autores. Ora, fosse o governador, então o deputado federal, interessado, tivesse interesses não republicanos nesse projeto de lei, não estaria lá a assinatura dele? E ainda que estivesse, não quer dizer que esses 32 deputados federais que assinaram têm interesses específicos ou não republicanos naquele projeto de lei. Projeto de lei que o governador foi designado como relator, como já disse antes, que se tratava sobre a proteção de investimentos em Cuba, contrariando interesse dos Estados Unidos. Diz ainda o governador Flávio Dino, investimentos em Cuba mereciam proteção legal contra os Estados Unidos, mas não concordei com o texto do projeto. Disso que me acusam, tudo o que afirmo sobre o projeto de lei acerca de proteção a investimentos em Cuba contra os Estados Unidos consta do site da Câmara dos Deputados. Projeto de lei é de 2007, tramita há 10 anos e nunca foi votado. Nunca escrevi uma linha na tramitação do projeto. Basta consultar o site da Câmara dos Deputados. Mas, colegas deputados, aqui trago uma certidão emitida pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, assinada pela secretária executiva Alexandra Bittencourt. A certidão diz: certifico e dou fé, em consulta ao sistema informatizado da Câmara dos Deputados, verifiquei que o governador e ex-deputado Flávio Dino não apresentou parecer ou qualquer outra manifestação escrita ao projeto de lei 2279 de 2007, no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Este fato, inclusive, pode ser atestado em consulta pública à tramitação da matéria no seguinte link, que é o site da Câmara dos Deputados. Então, não adianta alguns, por saudade do poder, tentarem se regozijar com este fato equivocado que envolveu o nome do governador. Porque o governador é um sujeito de bem, é um homem público reconhecido nacionalmente como um homem probo, um homem decente, um homem culto, e vem mostrando no governo do Maranhão como se utiliza os recursos públicos de forma transparente, aplicando para melhorar a vida das pessoas. Esta tentativa de criar uma mácula na imagem do governador não vai surtir efeito, porque a história do governador não permite, e certamente os passos que ele vai continuar trilhando vão confirmar que o Maranhão acertou em confiar o comando do Estado ao governador Flávio Dino. Então, senhoras e senhores, parto para concluir esse pronunciamento dizendo que estou absolutamente confortável com relação ao governador Flávio Dino. Sinto-me honrado em ter no meu estado um governador como ele. Não tenho medo de dizer que temos um governador honesto e decente, que temos um governador corajoso, que ousou enfrentar o império para poder mudar o destino de um povo. Paga com perseguição por suas posições claras, por não ter medo de manifestar posições, inclusive no cenário nacional, quando se manifestou de forma clara e definitiva contra o golpe, contra a democracia do Brasil que foi cometido no ano passado. E agora nós estamos vendo o resultado disso. Vejam só, o país melhorou depois que se sacou a presidente da República eleita do comando do país. O país só piorou. O presidente Michel Temer, por não ter passado e por não ter futuro, está todo dia cumprindo o acordo que fez com que ele chegasse à presidência da República, abrindo todo dia, puxando do saco mais uma maldade nova.
com a terceirização que foi aprovada, infelizmente, encaminhada pelo presidente Michel Temer, com o projeto de reforma da Previdência, que vai fazer com que, principalmente, os maranhenses do campo não tenham mais condições de se aposentar. Não era isso que nós queríamos para o Brasil. Tudo isso que está acontecendo no Brasil, senhoras e senhores, o governador Flávio Dino denunciou lá atrás. E lá ele avisava para o Brasil todo, inclusive em veículos nacionais de comunicação, que os efeitos daquela violência contra a democracia, infelizmente, seriam sentidos nos anos seguintes. E nós estamos sentindo, com a fragilidade de determinadas instituições, cada dia, a tentativa de desmoralizar a política. Os maus políticos, eles devem ser punidos, eles devem ser retirados da política, pelo povo, ou, se cometerem crime, devem pagar pelos crimes que cometeram. Mas o que se está fazendo no Brasil hoje é a tentativa de mostrar para a sociedade que os políticos não servem para nada. E, claro, existem maus políticos, como existem maus em todas as áreas, maus profissionais, mas também existem os bons. E quando se nivela todo mundo por baixo, quando se mistura alhos com bugalhos, não faz bem para ninguém. Então, fiz esse pronunciamento hoje aqui no Grande Expediente para chamar a atenção, não só dos senhores deputados, das senhoras deputadas, mas para chamar a atenção do Maranhão para esse importante momento que estamos vivendo no país. E repito, enfatizo, não é a primeira vez, e não é porque de forma equivocada foi citado o governador Flávio Dino, que estou vindo a esta tribuna abordar esse assunto, porque já o fiz outras vezes aqui. Estou vindo hoje por dever de justiça, por acreditar, por ter convicção e por me orgulhar do governador do meu estado, e por achar que não é bom que, por meras suspeitas, se tente manchar a imagem de um homem de bem. E finalizo dizendo que o compromisso nosso, que temos como líder o governador do estado, continua firme, com muita coragem, com muita objetividade, de combater o estado de pobreza que se instalou no Maranhão. E vamos continuar essa luta. Nada disso afeta e tira o foco do governador de liderar esse resgate do povo do Maranhão. E nós continuamos de consciência tranquila que o nosso governador virou governador e, mesmo quando concluir o seu mandato, irá sair dele sem ser envolvido em sequer um caso que o desabone. É um governo decente, é um governo sério, onde os parcos recursos do Estado são utilizados para melhorar a vida das pessoas. Nós confiamos no nosso governador e confiamos na Justiça. Temos certeza que a Justiça vai apreciar este caso com a devida isenção e que vai ficar provado que o governador Flávio Dino não tem absolutamente nenhum envolvimento com o caso. Aliás, ficou até esdrúxulo, porque o que o acusaram foi de ter atuado em um projeto um projeto de lei para beneficiar uma empresa, e o projeto de lei está aprovado, inclusive com certidão da Câmara dos Deputados, que ele sequer foi apreciado e que sequer tem qualquer manifestação do então deputado federal Flávio Dino neste referido projeto de lei. Eram essas as minhas palavras por hora. Se necessário for, voltarei a esta tribuna para retomar este debate. Muito obrigado.